Olá, o meu nome é Paulo Cardoso e, em conjunto com o meu colega Eduardo Guerreiro, realizamos este estudo intitulado Modelos Quantitativos e Análise dos Efeitos da Publicidade no Consumidor. Vamos apresentar esta comunicação no Congresso Nodos del Conhecimento. Começamos com um enquadramento. A publicidade é um dos pilares e uma das técnicas mais importantes da comunicação de marketing e também no contexto digital ela está presente. Ela ajuda as marcas a enfrentar este desafio de conquistar o consumidor, no fundo, adaptando as suas estratégias a um consumidor que é cada vez mais exigente. Vários estudos já foram realizados sobre a comunicação de marketing e sobre a publicidade em concreto e que destacaram elementos como a credibilidade e o entretenimento como fatores que são importantes na comunicação em relação ao consumidor ou na comunicação dirigida ao consumidor e também tem sido já investigado ou investigada a atitude do consumidor face a essa mesma comunicação. Vários modelos têm sido desenvolvidos, identificando as percepções, portanto, os antecedentes das atitudes face à publicidade e também as consequências comportamentais dessa mesma exposição. Neste contexto, os objetivos deste estudo centram-se essencialmente em identificar as dimensões mais utilizadas em outros estudos, estudos esses sobre a atitude face à publicidade, e aquilo que nós fizemos num estudo que, que está em progresso, portanto é um trabalho em desenvolvimento ainda, tentamos identificar nesses estudos antecedentes, dimensões mediadoras e moderadoras e depois consequências da exposição à publicidade. Portanto, aquilo que nós achamos é que este estudo pode realmente ser útil na medida em que é uma apreciação sistematizada destes modelos, pode contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos que estão subjacentes à formação das atitudes dos consumidores, principalmente em relação à publicidade, e pode permitir também mapear futuras investigações. O método que utilizamos é um método de revisão de literatura. Procuramos então vários estudos que tivessem como objeto os efeitos da publicidade no consumidor e aquilo que fizemos foi, nesta fase, como disse, em desenvolvimento, analisar 10 estudos dos últimos 5 anos que tivessem então uma característica de construir ou trabalhar modelos de equações estruturais ou análise de regressão que incorporassem várias dimensões, quer antecedentes, quer mediadoras e moderadoras, quer depois consequências. Portanto, estaríamos a falar de dimensões independentes e depois de dimensões dependentes. Aquilo que fizemos para cada um dos estudos foi analisar a amostra que foi utilizada, o país e o contexto geográfico em que foi realizado o estudo, o objeto de estudo em si, portanto, que tipo de publicidade em redes sociais, vídeo ou tradicional tinha sido analisada, as dimensões, como eu já falei, que tinham sido utilizadas e quais tinham sido os principais resultados obtidos. Esta é uma tabela que sintetiza algumas das informações que nós analisamos e vamos sintetizar então os resultados. Relativamente ao objeto de estudo, ao tipo de publicidade que foi analisada, vemos que maioritariamente foi publicidade online, principalmente em redes sociais, também em anúncios de vídeo, principalmente no YouTube, mas também em motores de pesquisa e plataformas online, ou plataformas de e-commerce, melhor dizendo. Residualmente foram utilizadas ou analisadas campanhas publicitárias de publicidade tradicional. Relativamente às dimensões antecedentes, e portanto aqui estamos a referir às características que os consumidores percepcionam na publicidade, destacamos a credibilidade, portanto o nível de confiança que a marca projeta no consumidor, o entretenimento, até que ponto é que um anúncio publicitário pode ser lúdico ou atrativo para o consumidor, a personalização, até que ponto é que os consumidores consideram que aquela mensagem publicitária lhes é dirigida especificamente, a intrusividade, uma sensação
de intrusão da publicidade na atividade do consumidor, de informação, até que ponto é que a publicidade informa o consumidor sobre os produtos e a própria qualidade do design da publicidade. Depois identificamos algumas dimensões mediadoras, ou seja, que explicam a relação entre duas variáveis. Também aqui identificamos ou encontramos a percepção de intrusividade, portanto, uma certa intrusão da publicidade. Por outro lado, neste caso já positiva, a satisfação com a experiência publicitária, e este aspecto remete-nos para a experiência do próprio consumidor e o interesse pessoal nos anúncios percepcionados ou visionados, neste caso. Também encontramos dimensões moderadoras, ou seja, que alteram a força ou a direção da relação entre duas variáveis, e aqui encontramos os valores culturais. O conservadorismo ou a abertura à mudança podem afetar, de facto, a percepção da publicidade. A atratividade visual é já uma característica interna da própria publicidade e a própria qualidade do design também. Portanto, temos aqui uma componente mais externa, dos valores culturais, e duas componentes internas ou inerentes à publicidade, que seria a atratividade e a qualidade do design. Vemos então depois dimensões que surgem como consequências, ou seja, a partir do visionamento dos anúncios, os consumidores podem ter uma atitude face ao anúncio, podem gostar do anúncio, podem ter uma intenção de compra do produto que estão a ver, podem depois da compra ter uma compra repetida e até a lealdade à marca, e finalmente podem partilhar a sua opinião positiva, em princípio, com os outros consumidores. A partir de todas as dimensões que apresentamos, fizemos um quadro de síntese, que aqui está, com os antecedentes à esquerda e as consequências à direita, portanto, já mantendo o formato de modelo ou as posições tradicionais do modelo, e propomos mesmo um modelo que podemos vir a utilizar no futuro, que seria então de praticamente utilizarmos todas as dimensões comuns que percepcionamos como antecedentes e aquelas que observamos como consequências, mantendo como mediadora apenas a satisfação com a experiência publicitária. Isto prende-se com o facto da experiência do consumidor ser um tema que tem vindo cada vez mais a ganhar expressão e importância, e, portanto, com esta variável da satisfação com a experiência publicitária, pretendemos colocar a experiência do consumidor no modelo. Que implicações é que este trabalho tem? Achamos que tem implicações teóricas, portanto, traçamos aqui, achamos que pelo menos estamos no caminho de traçar um quadro teórico para orientar futuros estudos. Sistematizamos as variáveis, o que nos permite futuramente testar hipóteses, mas também achamos que tem implicações para a prática, portanto, para as empresas. Portanto, para as empresas, achamos que este trabalho dá uma visão das variáveis que devem ser priorizadas em campanhas publicitárias. Portanto, variáveis como a credibilidade, a personalização, a qualidade do design são importantes na atividade dos profissionais de marketing e comunicação. E também identificamos que os valores culturais podem ser aspectos a tomar em consideração no futuro. Limitações deste trabalho: trata-se de uma revisão de literatura e, portanto, não incorpora dados empíricos, portanto, há aqui uma limitação no próprio estudo. A análise concentrou-se essencialmente em variáveis que são comuns nos estudos selecionados, o próprio número de estudos é reduzido e, portanto, vemos aqui algumas limitações. Em termos de sugestões para o futuro, achamos que realmente criamos aqui a base para trabalhos empíricos futuros, portanto, podemos aplicar inclusivamente a diferentes plataformas de publicidade digital. Podemos, inclusivamente no futuro, incorporar novas variáveis, como a gamificação, por exemplo, e podemos, eventualmente, no futuro, trabalhar em colaboração com colegas de outros países e desenvolver estudos interculturais. E é tudo. Esperamos que este trabalho seja útil para outros investigadores e ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Temos aqui os nossos e-mails à vossa disposição. Muito obrigado pela vossa atenção.